Já imaginou como a sua vida poderia mudar em apenas um instante de acaso? Você acredita no poder do destino? E se um simples engano fosse o começo de uma história de amor transformadora? Nesta história, vamos conhecer a trajetória de uma jovem faxineira de apenas 20 anos, que ao entrar no escritório errado, acabou cruzando com o poderoso CEO da empresa. O que parecia ser apenas um erro inocente acabou mudando o rumo de sua vida para sempre. Se você acredita que o amor pode surgir de onde menos se espera, já deixa o like. Comente, você acredita em destino ou em coincidência? Se inscreva no canal para acompanhar essa história até o fim e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor. Catarina tinha apenas 20 anos, mas já carregava nos ombros um peso que muitas pessoas só conheceriam décadas mais tarde. Sua rotina começava ainda de madrugada, quando o despertador de seu celular, com a tela quebrada e a bateria que insistia em descarregar rápido demais, tocava em cima da mesinha improvisada ao lado da cama. A casa simples, localizada na periferia da cidade, mal tinha silêncio. Sempre havia um cachorro latindo, um vizinho chegando tarde do trabalho ou o som distante dos ônibus rasgando a madrugada. Ela se levantava devagar, tentando não acordar a mãe, que ainda dormia no quarto ao lado, e também a irmãzinha de apenas 7 anos que tinha o sono leve e se assustava facilmente. Catarina respirava fundo, olhava-se no espelho pequeno pendurado atrás da porta e ajeitava os cabelos castanhos presos em um coque apressado. Vestia seu uniforme de faxina, simples e já um pouco desbotado pelo uso, mas sempre limpo, passado com o cuidado que sua mãe lhe ensinara. A dignidade está na forma como você se apresenta, filha. Naquele dia, o coração de Catarina batia um pouco mais acelerado. Não era por nenhum motivo específico, mas havia uma estranha sensação de que algo diferente aconteceria. Talvez fosse apenas o cansaço acumulado, talvez fosse um pressentimento. Pegou o ônibus lotado, como de costume, e seguiu em direção ao centro financeiro da cidade, onde os prédios arranhavam o céu e refletiam o brilho do sol da manhã em suas fachadas espelhadas. Trabalhar como faxineira em um dos edifícios comerciais mais luxuosos da metrópole era, para ela, tanto um desafio quanto uma oportunidade. Estava cercada de pessoas que viviam uma realidade muito distante da sua, mas isso não a intimidava. Pelo contrário, alimentava em Catarina o sonho secreto de que um dia poderia mudar seu destino. Quando chegou ao prédio imponente da empresa Castilho Group, tirou um momento para respirar fundo antes de entrar. Atravessou o saguão onde executivos de terno passavam apressados com pastas e celulares nas mãos. O chão de mármore refletia sua figura simples, mas ela mantinha a cabeça erguida. Cumprimentou o porteiro, que já a conhecia pelo nome, e subiu ao andar onde faria a limpeza naquele dia. O corredor estava silencioso, e Catarina seguia com seu carrinho de produtos, luvas guardadas no bolso do avental, passos firmes e decididos. No entanto, um detalhe lhe passou despercebido. A porta de vidro no final do corredor, que geralmente permanecia fechada, estava entreaberta. Sem desconfiar de nada, Catarina empurrou a porta com naturalidade e entrou, acreditando que era mais uma sala de reuniões que precisava ser higienizada antes do expediente começar. O ambiente era amplo, com janelas do teto ao chão que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Mas havia algo diferente ali. A decoração era sofisticada, com móveis de design exclusivo, livros alinhados em estantes de madeira escura e uma mesa de trabalho imensa, feita de vidro e aço, onde descansavam papéis cuidadosamente organizados e um notebook de última geração. Catarina deu alguns passos para dentro, impressionada com o ambiente, até que uma voz grave e firme ecoou atrás dela. "Quem é você e o que está fazendo aqui?" O susto fez com que ela deixasse cair o pano que segurava. Virou-se lentamente e seus olhos encontraram um homem alto, de postura imponente, com um olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. Era Raul Castilho, o CEO e dono da empresa, conhecido tanto por sua inteligência estratégica quanto por sua frieza no trato com as pessoas. Por um instante, Catarina sentiu que suas pernas iam falhar. O coração disparou
e ela lutou para encontrar palavras que pudessem explicar sua presença ali. Gaguejando, tentou se justificar. Desculpe, senhor. Pensei que fosse uma sala comum de reuniões. Eu só vim para limpar. Raul arqueou uma sobrancelha, aproximando-se devagar, sem desviar os olhos dela. Sua presença era intimidadora, mas ao mesmo tempo havia uma aura de mistério naquele olhar fixo. Ele vestia um terno escuro perfeitamente alinhado e o brilho do relógio caro em seu pulso denunciava sua condição de homem milionário. Este é o meu escritório. Ele falou pausadamente, quase como uma sentença. E você entrou sem autorização. Catarina abaixou os olhos, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Nunca tinha estado tão perto de alguém tão poderoso. Tudo nela denunciava simplicidade. As mãos marcadas pelo trabalho, o uniforme gasto, o cabelo preso às pressas. Ainda assim, havia uma beleza singela em sua postura humilde, algo que curiosamente chamou a atenção de Raul. Ele esperava ver medo, talvez até servilismo, mas não. Havia algo no jeito dela, naquela coragem silenciosa de permanecer ali mesmo em meio ao constrangimento que o deixou intrigado. Eu peço desculpas, senhor, ela murmurou, inclinando levemente a cabeça. Não queria atrapalhar. Raul se aproximou mais alguns passos, parando a poucos metros dela. Seu olhar percorreu o rosto de Catarina, analisando cada detalhe como se quisesse decifrar quem era aquela jovem que ousara cruzar seu espaço mais reservado. «Qual é o seu nome?» perguntou ele em tom firme. «Catarina», respondeu baixinho, quase como um segredo. «Catarina», repetiu Raul, como se experimentasse o som da palavra em seus lábios. «Lembre-se, da próxima vez, de prestar mais atenção às portas por onde entra. Nem sempre um engano tem um desfecho tão inofensivo». O silêncio pairou no ar por alguns segundos. Catarina, nervosa, recolheu o pano que havia caído e se preparou para sair apressada. Mas antes que pudesse atravessar a porta, Raul acrescentou: «Espere». Ela parou hesitante e voltou-se para ele. Raul não sabia explicar, mas sentia algo diferente. Não era comum que alguém despertasse sua atenção daquela maneira, e ainda assim, aquela jovem simples havia feito isso com apenas alguns segundos de presença. «Faça a limpeza aqui mesmo hoje», disse ele, em tom inesperado. «Quero ver como trabalha». Catarina arregalou os olhos, surpresa. Nunca havia entrado em um escritório tão sofisticado, muito menos recebido uma ordem direta do dono da empresa. Sentiu o peso do desafio, mas também algo dentro dela sussurrou que aquele momento era mais importante do que parecia. Enquanto ela começava a arrumar o espaço, Raul se sentou em sua cadeira de couro, observando-a discretamente. Cada movimento dela era simples, mas havia uma dedicação visível, uma delicadeza em tratar cada objeto com cuidado. Para ele, acostumado com bajulações e aparências, aquela sinceridade era quase desconcertante. Catarina, por sua vez, tentava ignorar o olhar penetrante que sentia em sua nuca. O silêncio do escritório era diferente, pesado, e a cada minuto parecia que seu coração batia mais forte. Ainda não sabia, mas aquele simples engano marcaria o início de uma mudança irreversível em sua vida. Naquela manhã, depois do encontro inesperado, Catarina ainda sentia as mãos suando dentro das luvas de borracha. Nunca antes havia estado tão próxima de um homem como Raul Castilho. Era estranho pensar que, em apenas alguns minutos, tinha sentido seu coração disparar de uma forma que não conseguia explicar. Foi só medo, tentou convencer a si mesma, mas no fundo, sabia que não era apenas isso. Enquanto passava o pano sobre a mesa de vidro impecável, fingindo estar totalmente concentrada na limpeza, ela sentia o peso do olhar dele sobre si. Era como se Raul estivesse estudando cada gesto seu. E, de fato, estava. Raul, acostumado a lidar com executivos, advogados, investidores e pessoas de poder, raramente se interessava por alguém fora de seu círculo. Sua vida era repleta de encontros formais, jantares estratégicos e conversas calculadas. Mas, diante daquela jovem simples, que se movia com um cuidado quase poético, havia algo diferente.
Não era ambição que brilhava nos olhos dela, nem submissão. Era uma dignidade silenciosa que o intrigava. Você sempre trabalha assim, tão concentrada? Perguntou Raul, quebrando o silêncio. Catarina engoliu em seco. Não esperava que ele puxasse conversa, ainda mais em um tom quase curioso. Sim, senhor, respondeu sem coragem de encará-lo. Minha mãe sempre me disse que, não importa o que eu faça, devo fazer bem feito. Raul franziu o senho. Aquela frase simples ecoou em sua mente como algo que raramente ouvia naquele mundo de negócios frios e competitivos. Fez-lhe lembrar de um tempo distante, quando também era apenas um jovem sonhador, antes de herdar a empresa do pai e ser moldado pelo peso das responsabilidades. E sua mãe está certa, murmurou ele, quase para si mesmo. Catarina se surpreendeu com a resposta. Esperava indiferença, talvez até frieza. Mas não, Raul parecia genuinamente tocado. O silêncio voltou a se instalar, quebrado apenas pelo som do pano sendo torcido no balde. Catarina limpava as janelas altas, erguendo-se na ponta dos pés, e Raul, de sua cadeira, continuava observando-a. Ele não entendia bem o motivo, mas havia algo hipnótico naquele gesto simples. Quando terminou, Catarina recolheu os materiais, pronta para sair rapidamente dali. Queria escapar daquela atmosfera sufocante antes que cometesse alguma gafe. Porém, ao se aproximar da porta, Raul a chamou novamente. Catarina. Ela parou e se virou devagar, surpresa por ele lembrar o nome que havia dito tão baixo momentos antes. Sim, senhor. Onde mais você costuma trabalhar neste prédio? Perguntou sem expressão clara no rosto. Em vários andares. Depende da escala. Mas geralmente não venho aqui. Respondeu com sinceridade. Raul assentiu, mas não disse mais nada. Apenas observou enquanto ela saía, deixando no ar uma sensação de vazio estranho, como se algo tivesse sido arrancado de repente do ambiente. Naquele mesmo dia, durante a tarde, Catarina comentou com a colega de trabalho sobre o ocorrido. Você entrou no escritório do Raul Castilho? A amiga exclamou boquiaberta. Menina, você tem noção do que isso significa? Foi sem querer. Catarina suspirou, ajeitando o carrinho de limpeza. Quase morri de vergonha. Dizem que ele é frio como gelo. Não olha na cara de ninguém. E você me aparece dizendo que conversou com ele? A colega arregalava os olhos como se fosse algo impossível. Catarina riu, nervosa, tentando diminuir a importância do acontecimento. Mas, dentro de si, algo crescia. A lembrança daquele olhar firme e intenso que parecia ter atravessado suas defesas. Enquanto isso, Raul passava o resto do dia imerso em reuniões. Tentava manter a concentração em gráficos, contratos e negociações, mas vez ou outra, sua mente o traía, levando-o de volta àquela cena. A figura da jovem humilde em seu escritório, a forma como segurava os objetos com cuidado, o jeito tímido, mas firme, de falar. Era ridículo, pensava ele. Raul Castilho não se deixava distrair por ninguém, muito menos por uma faxineira que havia entrado em sua sala por engano. Ainda assim, quando se pegava olhando pela janela, lembrava-se de como o nome dela soara estranho em sua boca. Catarina. Naquela noite, já em sua cobertura luxuosa, Raul abriu uma garrafa de vinho caro e tentou relaxar. Mas, ao olhar para a cidade iluminada, teve uma sensação incômoda. Sua vida, repleta de conquistas, parecia vazia. E aquela lembrança inesperada o fazia refletir. Nos dias seguintes, o destino voltou a pregar suas peças. Catarina, de novo, foi escalada para o mesmo andar onde ficava o escritório do CEO. Embora tivesse prometido a si mesma nunca mais se aproximar daquela sala, o acaso fez com que os dois se cruzassem no corredor. Raul vinha ao telefone, com expressão séria, quando seus olhos encontraram os dela por apenas alguns segundos. Mas foram segundos intensos, suficientes para que o coração dela acelerasse e para que ele esquecesse, por um instante, do que estava falando. Nos falamos depois, disse ele ao telefone, desligando sem cerimônia. Catarina ficou imóvel, sem saber se deveria cumprimentá-lo ou fingir que não o vira. Mas Raul tomou a dianteira. Está trabalhando por aqui de novo?
Perguntou com um leve tom de surpresa. Sim, hoje fiquei responsável por este andar. Respondeu ela, evitando encará-lo diretamente. Raul assentiu, mas não seguiu seu caminho. Ficou parado, olhando para ela como se houvesse algo que precisava dizer, mas não encontrava palavras. Continue o seu trabalho, disse por fim em um tom mais suave do que da primeira vez. Catarina respirou fundo e voltou a se ocupar com a limpeza, mas sentia o olhar dele acompanhar cada passo seu. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Catarina se perguntou por que aquilo a afetava tanto. Raul era um homem rico, distante, inacessível, não fazia parte do seu mundo. E ainda assim, havia algo nele que a fazia sentir uma mistura perigosa de medo e fascínio. Raul, por sua vez, passava pela mesma confusão. Não entendia o motivo de lembrar do sorriso tímido dela, nem de sentir um calor estranho no peito ao recordá-la. Tudo nele sempre foi razão, lógica, controle. Mas Catarina havia plantado uma pequena faísca de desordem em sua vida, uma faísca que ele não conseguia ignorar. Os dias seguintes pareciam normais para Catarina. Acordava cedo, pegava o mesmo ônibus lotado, cumpria sua rotina de faxina nos andares designados e voltava para casa exausta, mas com a sensação de dever cumprido. Porém, algo dentro dela havia mudado desde aquele dia em que entrara no escritório errado. A lembrança de Raul, com seus olhos intensos e a postura imponente, insistia em acompanhá-la como uma sombra. Ela não queria admitir para si mesma, mas já não conseguia atravessar os corredores da Castilho Group sem sentir o coração acelerar sempre que percebia a porta de vidro do último andar. Às vezes, mesmo de longe, captava um vulto da figura dele atrás das enormes janelas e desviava o olhar, como se tivesse sido pega em um ato proibido. Para Raul, a situação não era diferente. Ele se surpreendia ao notar o quanto a presença daquela jovem simples, de uniforme desbotado e olhar tímido, conseguia invadir sua mente em meio ao turbilhão de responsabilidades. Tinha negócios milionários a fechar, reuniões com investidores internacionais, decisões estratégicas que impactavam o mercado. E ainda assim, era no rosto de Catarina que seus pensamentos se refugiavam quando precisava de um respiro. Era perigoso. Raul sabia disso. Ele, o homem conhecido por nunca se deixar envolver emocionalmente, por manter sempre o profissionalismo acima de qualquer impulso, estava se deixando desarmar por uma jovem faxineira que, ironicamente, havia entrado em sua vida por engano. Naquela terça-feira chuvosa, o destino resolveu brincar novamente com os dois. Catarina estava escalada para a limpeza das salas de reunião do 10º andar, quando percebeu que havia um carrinho quebrado em um dos corredores. Tentou ajeitá-lo, mas acabou derrubando parte dos produtos de limpeza no chão. Agachou-se rapidamente, recolhendo tudo antes que alguém passasse e se incomodasse com a bagunça. Foi então que ouviu uma voz conhecida. "Precisa de ajuda?" Catarina ergueu os olhos e sentiu o sangue fugir do rosto. Raul estava parado bem à sua frente, sem gravata, as mangas da camisa social arregaçadas e aquele mesmo olhar sério que a intimidava e, ao mesmo tempo, a fascinava. "Não, senhor. Eu consigo", respondeu apressada, tentando recolher os frascos derrubados. Raul, porém, não se moveu. Apenas ficou ali, observando-a. Era estranho, mas havia algo no contraste daquela cena que mexia com ele. O corredor frio e sofisticado, repleto de executivos de passos firmes, parecia destoar completamente da figura dela, ajoelhada no chão, mas com uma postura de quem não se deixava quebrar pela vida. "Deixe que eu ajudo", disse Raul, agachando-se ao lado dela e pegando um dos frascos. Catarina quase deixou escapar um suspiro de nervosismo. O poderoso CEO, dono de tudo aquilo, estava ajudando-a a recolher produtos de limpeza. Aquilo era surreal. "Não precisava, senhor", murmurou ela, baixando os olhos. "Raul", corrigiu ele num tom firme. "Pode me chamar de Raul." Catarina ficou em silêncio por alguns segundos. Nunca tinha imaginado que pudesse tratá-lo de outra forma que não fosse senhor, mas apenas balançou a cabeça em concordância,
ainda sem coragem de pronunciar o nome dele em voz alta. Quando terminaram, Raul a encarou de forma diferente. Não como um chefe observa uma funcionária, mas como alguém que tenta entender uma alma escondida atrás de camadas de simplicidade. "Onde você mora, Catarina?" perguntou de repente. A pergunta a pegou de surpresa. Não estava acostumada a expor sua vida para ninguém, muito menos para um homem como ele. "Num bairro afastado, com a minha mãe e minha irmã", respondeu sem entrar em detalhes. Raul assentiu, mas havia algo em seu olhar que revelava curiosidade genuína. Não era piedade, era interesse. "E seu pai?" arriscou ele. Catarina respirou fundo. "Ele faleceu quando eu tinha 13 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Raul, que sempre se orgulhara de manter distância das vidas pessoais de seus funcionários, sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de seu próprio pai, de como havia herdado a empresa após sua morte, mas, ao contrário dela, herdara também uma fortuna e um império. Catarina herdara apenas responsabilidades. "Deve ter sido difícil", disse ele, com um tom mais suave do que ela já ouvira antes. "Foi", respondeu, tentando não demonstrar emoção. "Mas a gente aprende a seguir em frente." Raul ficou em silêncio, observando-a se levantar com o carrinho. Havia naquela jovem uma força silenciosa que o desestabilizava. Naquela noite, enquanto Catarina chegava em casa encharcada pela chuva, Raul estava em sua cobertura, sentado em frente a uma taça de vinho, mas com a mente distante. Por que aquilo o afetava tanto? Por que se importava em saber sobre a vida de uma jovem que, em teoria, não tinha nenhuma ligação com o seu mundo? Era perigoso, ele sabia. Seu coração, blindado durante anos, estava começando a se abrir de uma forma que não poderia controlar. Dias depois, o destino voltou a aproximá-los de forma inesperada. Catarina havia terminado a limpeza de um dos andares e estava prestes a descer quando ouviu alguém chamá-la. "Catarina!" Ela se virou e viu Raul parado na porta de seu escritório, com expressão indecifrável. "Entre!" Seu coração disparou. Entrar novamente naquele escritório parecia um desafio, mas obedeceu. Raul estava sentado, mas logo se levantou, caminhando até a janela de vidro que mostrava a cidade iluminada. "Não costumo perder tempo com conversas", começou ele, "mas há algo em você que me intriga." Catarina engoliu em seco, sem saber o que responder. "Não se assuste", continuou Raul, virando-se para ela. "Apenas quero entender. Você parece carregar o mundo nos ombros, mas ainda assim mantém esse olhar firme. Como consegue?" A pergunta a desconcertou. Não estava acostumada a ser notada, muito menos questionada sobre sua força. Respirou fundo e respondeu: "Eu não tenho escolha. Se eu cair, minha mãe e minha irmã caem junto. Então eu sigo em frente, mesmo quando acho que não consigo." Raul sentiu um nó na garganta. Aquela sinceridade crua, sem máscaras, atingiu-o em cheio, diferente de qualquer coisa que estava acostumado a ouvir em seu mundo de interesses. Por alguns segundos, ficaram em silêncio, apenas se olhando. Foi um instante perigoso, onde o tempo pareceu parar. Catarina sentiu algo diferente no ar, uma conexão silenciosa que a deixava nervosa, mas ao mesmo tempo estranhamente segura. E Raul, o homem de ferro, percebeu que estava prestes a cruzar uma linha invisível que nunca havia ousado antes. Aquela semana parecia se arrastar para Catarina. Desde a última vez em que estivera frente a frente com Raul, dentro do escritório envidraçado, as palavras dele ecoavam em sua mente. "Há algo em você que me intriga." Ela não sabia explicar o que sentia. Não queria nutrir ilusões, tampouco sonhar com algo impossível, mas havia algo naquele olhar que ficava gravado como uma chama silenciosa. Na manhã de sexta-feira, Catarina foi novamente escalada para o último andar. O coração disparou ao receber a tarefa, e por um momento pensou em pedir à supervisora para trocar de andar, mas não teve coragem. Não queria parecer fraca. Respirou fundo, ajustou o uniforme e subiu. O andar estava mais silencioso que o habitual. Era como se o ar carregasse uma tensão invisível. Catarina, com seu carrinho de limpeza, começou o trabalho nos corredores, tentando ignorar a porta de vidro no final, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde,
Teria de encarar aquele espaço novamente. Quando chegou diante do escritório de Raul, encontrou a porta entreaberta. Havia uma hesitação em seus passos, mas antes que pudesse decidir o que fazer, a voz dele ecoou lá de dentro. "Pode entrar, Catarina." O coração dela gelou. Ele sabia que era ela. Como? Não fazia ideia, mas obedeceu, empurrando devagar a porta e adentrando o ambiente sofisticado. Raul estava de pé, encostado na mesa, com as mangas da camisa arregaçadas, olhando pela janela para a cidade em movimento. "Bom dia, senhor", disse ela tentando soar firme. "Raul", corrigiu ele sem se virar. "Já lhe pedi que me chame pelo meu nome." Catarina baixou os olhos, sentindo o rubor tomar suas bochechas. "Bom dia, Raul", disse, desta vez quase em um sussurro. Ele se virou lentamente e seus olhos se encontraram. O silêncio entre eles tinha peso, mas também uma intensidade que a deixava sem fôlego. "Você sempre chega cedo", comentou ele, como se buscasse iniciar uma conversa. "É o meu trabalho", respondeu Catarina. "Gosto de cumprir com minhas obrigações." Raul sorriu de leve, um sorriso discreto, quase imperceptível, mas que a fez estremecer. Não era comum ver o CEO sorrindo, ainda mais para alguém como ela. Enquanto Catarina se ocupava em limpar a estante, Raul a observava. Havia uma serenidade nos gestos dela, uma delicadeza que contrastava com a dureza do ambiente corporativo em que ele vivia. Ele se aproximou devagar, até ficar próximo o suficiente para que ela sentisse sua presença. "Catarina", chamou em voz baixa. Ela parou o que fazia e o encarou. O olhar dele não era o mesmo de antes, frio ou analítico. Havia calor, curiosidade e algo mais. Algo que a assustava e atraía ao mesmo tempo. "Eu não deveria dizer isso", continuou Raul com a voz grave. "Mas você me faz sentir coisas que eu não sentia há muito tempo." Catarina arregalou os olhos. Não sabia o que responder. Nunca ninguém havia dito algo parecido para ela, muito menos um homem como Raul, cuja presença intimidava qualquer um. "Eu..." tentou dizer, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele se aproximou mais, lentamente, como se lhe desse a chance de recuar. Catarina sentiu o coração disparar, as pernas fraquejarem, mas não se moveu. Ficou ali, paralisada, presa ao olhar dele. Raul ergueu a mão com hesitação e tocou de leve uma mecha de cabelo que havia escapado do coque dela. O gesto simples a fez prender a respiração. "Você é diferente, Catarina", murmurou ele, "e eu não consigo mais fingir que não sinto isso." Foi nesse instante que o inevitável aconteceu. Raul inclinou-se devagar e seus lábios encontraram os dela. O primeiro beijo foi suave, tímido, quase um teste, mas em segundos a intensidade aumentou. Catarina, mesmo surpresa, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se todos os medos, todas as barreiras, tivessem sido quebrados naquele momento. Raul a segurou pela cintura, aproximando-a, e ela, instintivamente, deixou que o beijo se aprofundasse. O mundo desapareceu ao redor. Não havia escritório, não havia diferenças sociais, não havia regras. Apenas dois corações batendo em descompasso, encontrando-se pela primeira vez. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Catarina levou a mão aos lábios, incrédula, enquanto Raul a observava com uma expressão rara, vulnerável. "Isso não deveria ter acontecido", disse ela, em um sussurro trêmulo. "Talvez", respondeu ele, ainda olhando fixamente para ela. "Mas eu não consigo me arrepender." Catarina desviou o olhar, sentindo o peso da realidade. Ela era apenas uma faxineira. Ele, o homem mais poderoso que já conhecera. Aquilo era insano, e ainda assim, o coração dela latejava de um jeito que não podia ignorar. Raul deu um passo para trás, respirando fundo, como quem tentava recuperar o controle. "Não quero que se sinta pressionada", disse ele firme, mas com voz suave. "Mas eu precisava ser honesto." Catarina não respondeu. Apenas recolheu suas coisas, apressada, e saiu do escritório com as pernas tremendo, mas enquanto caminhava pelo corredor, não conseguia apagar a sensação daquele beijo. Pela primeira vez em muito tempo,
sentia-se viva. E dentro do escritório, Raul permaneceu parado, olhando para a porta por onde ela saíra, com uma certeza perigosa. Ele não estava mais no controle. O fim de semana chegou, mas para Catarina os dias de descanso não trouxeram alívio. Pelo contrário, cada minuto sozinha era um tormento. O beijo que compartilhara com Raul no escritório não saía de sua mente. Ela se lembrava da intensidade, da delicadeza inicial e da forma como havia se deixado levar sem pensar nas consequências. Quantas vezes, deitada na cama simples de seu quarto, levou a mão aos lábios tentando reviver aquela sensação. E quantas outras vezes repreendeu-se, lembrando-se de que não passava de uma faxineira e que ele era o CEO milionário, dono de tudo. Eu nunca deveria ter permitido isso. Nunca deveria ter me deixado levar, repetia para si mesma, mas o coração se recusava a obedecer. Na segunda-feira, o peso da realidade caiu sobre ela como um martelo. Assim que entrou no prédio imponente da Castilho Group, sentiu os olhares. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas parecia que todos sabiam, que todos comentavam. Era como se o beijo fosse um segredo impossível de esconder, mesmo que só os dois o tivessem vivido. Catarina tentou ignorar, focando-se em sua rotina. Puxou o carrinho, limpou corredores, organizou salas. Mas a cada passo, seu coração acelerava quando lembrava que em algum lugar daquele prédio, Raul também estava, e que provavelmente, mais cedo ou mais tarde, se cruzariam novamente. Do outro lado, Raul também enfrentava sua batalha interna. Ele sempre havia sido dono de si, controlado, racional, nunca misturava vida pessoal com profissional, mas desde aquele beijo, sentia-se despido de sua armadura. Pela primeira vez em anos, não era o CEO implacável, mas um homem vulnerável, dividido entre a razão e o desejo. Durante uma reunião com diretores, percebeu-se distraído, perdido em lembranças de Catarina. O sorriso tímido dela, a maneira como desviava os olhos, a coragem escondida em sua simplicidade. Como alguém tão diferente podia mexer tanto com ele? Aos poucos, porém, começaram a surgir os primeiros sinais de que a situação não ficaria oculta por muito tempo. Na tarde de quarta-feira, enquanto Catarina limpava discretamente o corredor do 11º andar, ouviu duas funcionárias conversando próximo ao bebedouro. "Você viu o jeito como o chefe olhou para aquela faxineira outro dia?" cochichou uma delas em tom maldoso. Quase engoli a língua. "Claro que vi", respondeu a outra rindo baixinho. "Aposto que ela está tentando se aproveitar. Essas meninas simples sempre querem subir na vida de algum jeito." Catarina sentiu o rosto queimar, como se tivesse levado um tapa. Saiu rapidamente, sem ser vista, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. "Estão me julgando. Já estão falando de mim", pensou, com o coração pesado. Naquela noite, ao chegar em casa, desabou. Sentou-se à mesa da cozinha e deixou as lágrimas escorrerem. A mãe, preocupada, tentou arrancar alguma explicação, mas Catarina apenas balançou a cabeça e disse que estava cansada. Não tinha coragem de revelar nada, nem mesmo para quem mais confiava. Enquanto isso, Raul também começava a sentir a pressão. Em uma reunião com um dos conselheiros mais antigos da empresa, percebeu um comentário sutil. "Você precisa cuidar de sua imagem, Raul. Comentários correm rápido." O aviso parecia inocente, mas carregava um peso implícito. Raul apenas assentiu, sem dar espaço para mais perguntas, mas internamente sentiu o alerta soando alto. Era inevitável. Se as pessoas já começavam a desconfiar, logo os rumores se espalhariam. E ele sabia que, em um ambiente corporativo feroz, isso poderia se tornar um escândalo. Na sexta-feira, finalmente, o inevitável aconteceu. Catarina e Raul se encontraram novamente, sozinhos no escritório. O coração dela quase pulava do peito, e ele, mesmo tentando manter a distância, não resistiu. "Catarina", disse Raul, com a voz baixa e carregada de emoção. "Você tem evitado me olhar nos últimos dias." "Eu preciso, Raul", respondeu ela, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. "As pessoas já estão comentando. Dizem que eu quero me aproveitar, que estou tentando subir na vida." Raul franziu o senho, furioso.
Eles não sabem nada sobre você. Não sabem nada sobre nós. Mas eu sei, rebateu Catarina firme. Sei quem eu sou. Sei que nunca serei aceita no seu mundo. E sei que posso perder meu emprego por causa disso. Raul deu um passo à frente, aproximando-se perigosamente. O coração dela disparou, mas não recuou. Não quero que se preocupe com isso, disse ele quase em súplica. Eu posso protegê-la. Catarina balançou a cabeça, sentindo o peso do orgulho e da dignidade que sempre carregara. Eu não quero ser protegida, Raul. Eu quero ser respeitada. Não posso ser apenas a faxineira com quem o chefe se envolveu. O silêncio foi esmagador. Raul encarava-a como se tivesse levado um soco no estômago. Catarina, por sua vez, mantinha-se firme, mesmo com o coração despedaçado. Então, antes que pudesse se controlar, ele ergueu a mão e segurou o rosto dela. Catarina, eu nunca respeitei tanto alguém como respeito você. Ela fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Ele a puxou para si e a envolveu em um abraço forte, como se tivesse medo de perdê-la. Catarina, apesar da dor, deixou-se acolher. Não houve beijo naquele momento, mas houve algo ainda mais profundo. A certeza de que estavam entrando em um território perigoso, onde o amor e o orgulho travariam batalhas intensas. Naquela noite, sozinha, Catarina refletiu sobre tudo. Sentia-se dividida. De um lado, o coração que pulsava forte por Raul. De outro, a dignidade e o medo de ser vista como alguém sem valor. Sabia que estava se apaixonando, mas também sabia que o preço seria alto. E Raul, em sua cobertura luxuosa, olhava pela janela para a cidade iluminada, perguntando-se até onde estava disposto a ir por aquela jovem. Pela primeira vez em anos, não tinha todas as respostas. A noite seguinte parecia interminável para Catarina. Deitada em sua cama simples, encarava o teto do quarto com os olhos ardendo de tantas lágrimas contidas. O beijo ainda queimava em sua memória, assim como o abraço intenso que haviam compartilhado dias depois. Mas, junto a essas lembranças doces, vinham também as palavras venenosas das funcionárias, o peso dos olhares curiosos e o medo de ser julgada por algo que, no fundo, ainda não compreendia completamente. Sua mãe, que percebeu seu semblante abatido, insistiu em perguntar se estava tudo bem. Catarina limitou-se a responder que estava cansada do trabalho. Mas a verdade era que sua alma estava em guerra. Nunca havia sentido algo assim antes. Nunca havia permitido que alguém chegasse tão perto de seu coração. E justo agora, quando menos esperava, era um homem inalcançável que a fazia perder o sono. Eu preciso me afastar, sussurrou para si mesma, apertando o travesseiro contra o peito. Preciso antes que seja tarde demais. Na manhã seguinte, levantou-se determinada. Vestiu o uniforme, prendeu os cabelos em um coque firme e encarou o próprio reflexo no espelho. Nos olhos cansados, havia uma centelha de força. Eu tenho que ser firme. Minha vida não pode girar em torno de alguém que vive num mundo tão distante do meu. Quando chegou ao prédio imponente da Castilho Group, percebeu que o ambiente parecia ainda mais sufocante. O saguão lotado, o barulho dos saltos batendo contra o mármore, as vozes rápidas dos executivos. Tudo parecia reforçar que ela não pertencia àquele lugar. Empurrou o carrinho com firmeza, ignorando os olhares, e subiu ao andar designado. Ao abrir a porta de uma sala de reunião, foi surpreendida. Raul estava ali, sozinho, revisando alguns papéis. O coração dela falhou por um instante, mas tentou se recompor imediatamente. Bom dia, disse ele, a voz firme, mas com um brilho diferente nos olhos ao vê-la. Bom dia, senhor, respondeu Catarina, voltando a tratá-lo formalmente. Raul franziu o senho. Senhor? Já conversamos sobre isso. Acho melhor que seja assim, disse ela, evitando encará-lo. Ele se levantou, caminhando em sua direção. Catarina, o que está acontecendo? Nada. Respondeu secamente, mas sua voz denunciava o contrário. Só estou aqui para trabalhar. Raul suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto impaciente. Não estava acostumado a não ter o controle das situações, e muito menos a sentir o peso de uma rejeição. Você está se afastando de mim, constatou, a voz carregada de frustração. Eu preciso,
respondeu ela, finalmente o encarando. Seus olhos marejados contrastavam com a firmeza de sua postura. Não posso continuar assim, Raul. Já estão comentando. Já me olham torto. Eu não quero ser motivo de fofoca. Raul deu um passo mais perto, reduzindo a distância entre eles. Eu não ligo para o que comentam. Mas eu ligo, retrucou Catarina, a voz embargada. Eu tenho dignidade. Não quero ser vista como uma aventureira que se aproxima do chefe para conseguir algo. Eu trabalho duro todos os dias para ser respeitada. Não vou jogar tudo fora. O silêncio se estendeu. Pesado. Raul respirava fundo, tentando controlar o turbilhão dentro de si. E o que você sente por mim? Perguntou em um tom quase vulnerável. Catarina ficou em choque. Queria mentir, dizer que não sentia nada, que aquilo era apenas uma fantasia, mas não conseguiu. As lágrimas escorreram de seus olhos contra sua vontade. Eu sinto, mas não posso, respondeu virando o rosto. Raul fechou os olhos por um instante. Sentiu o coração apertar como nunca antes. Estava acostumado a perder contratos, a enfrentar crises financeiras, a lidar com inimigos, mas nunca havia sentido o medo de perder alguém que começava a se tornar essencial. Ele se aproximou mais, segurando as mãos dela com firmeza. Catarina, eu posso enfrentar o mundo inteiro, mas não quero enfrentar isso sem você. Ela tentou soltar-se, mas a força das palavras a paralisou. O coração queria ceder, queria se jogar naquele abraço, mas a razão a puxava de volta. Eu preciso pensar, disse finalmente, puxando as mãos. Preciso me afastar por um tempo. E saiu, deixando Raul sozinho naquela sala, com o coração em pedaços. Nos dias seguintes, Catarina manteve distância. Evitava os andares em que sabia que ele estaria. Desviava o olhar sempre que o via de longe e se refugiava em suas tarefas como forma de escapar da confusão dentro de si. Mas a cada noite, o vazio aumentava. Raul, por sua vez, sentia-se cada vez mais impaciente. Tentou se convencer de que era melhor deixá-la em paz, mas não conseguia. Começou a se perguntar quando havia se tornado tão vulnerável. Ela é apenas uma funcionária. Por que estou agindo assim? Por que me importo tanto? Mas no fundo sabia a resposta. Não era apenas uma funcionária. Catarina era a primeira pessoa em muito tempo a olhá-lo sem medo, sem interesse, sem bajulação. Era a primeira a mostrar uma verdade crua e simples, e ele não queria perder isso. Numa sexta-feira chuvosa, o destino voltou a aproximá-los. Catarina havia sido designada para repor alguns materiais em uma sala próxima ao escritório do CEO. Quando saiu com a caixa nos braços, tropeçou em um tapete mal colocado e quase caiu. Antes que pudesse se desequilibrar, mãos fortes a seguraram pela cintura. Cuidado, disse Raul com a voz baixa e firme, segurando-a perto de si. O coração de Catarina disparou. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar dele, intenso e cheio de algo que não conseguia nomear. Você não deveria estar aqui, disse ela, a voz trêmula. Talvez não, respondeu ele ainda a segurando. Mas não consigo ficar longe de você. O silêncio foi arrebatador. Catarina sentiu as lágrimas subirem novamente, mas não recuou dessa vez. Ficaram assim, imóveis, apenas se olhando com a respiração acelerada. Raul, começou ela, mas ele a interrompeu com um tom de súplica. Não me peça para desistir de você. Catarina fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Quando os abriu, havia uma chama de decisão. Então prove que isso não é só um capricho, disse firme. Prove que não sou apenas um desafio passageiro. Raul a encarou como se o mundo tivesse parado. Era um desafio, um chamado, e dentro de si, soube que estava disposto a tudo. Naquela noite, enquanto Catarina voltava para a casa de ônibus, pensava nas próprias palavras. Sentia medo, mas também esperança. Talvez estivesse dando uma chance ao impossível. Raul, sozinho em sua cobertura, olhava a cidade iluminada e repetia para si mesmo: eu vou provar. E pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida estava prestes a mudar por completo. A semana seguinte foi um turbilhão de sentimentos para Catarina. Depois da conversa intensa com Raul,
em que pedira para que ele provasse que não era apenas um capricho, tentou manter distância, mergulhando no trabalho e na rotina da casa. A cada manhã, acordava decidida a esquecer o beijo, o olhar, o toque dele. Mas ao anoitecer, o coração insistia em trazê-lo de volta. Raul, por sua vez, passava dias de profunda inquietação. Reuniões, contratos, viagens rápidas, nada tinha o mesmo peso de antes. Seus assistentes o viam distraído, mais silencioso, às vezes até impaciente. Alguns chegaram a comentar que o chefe andava diferente. E de fato estava. Algo dentro dele havia mudado desde que Catarina entrara em sua vida por engano. O encontro inesperado. Numa quinta-feira chuvosa, Catarina foi chamada de última hora para reforçar a limpeza no salão de eventos da empresa, onde aconteceria um coquetel importante. Era raro que pedissem sua ajuda em horários tão movimentados, mas uma colega havia faltado e não havia escolha. Catarina suspirou, arrumou os cabelos presos, ajeitou o uniforme e seguiu para o andar luxuoso. O salão estava em plena preparação. Garçons ajeitavam taças, arranjos de flores eram posicionados nas mesas e o som de ensaio ecoava pelos alto-falantes. Catarina entrou discretamente, empurrando seu carrinho, e começou a limpar um canto, tentando ser invisível. Mas não conseguiu. Assim que levantou os olhos, encontrou Raul do outro lado do salão, em conversa com 2 investidores estrangeiros. O coração dela falhou uma batida. Ele usava um terno impecável, a gravata perfeitamente alinhada, mas o que mais a desconcertou foi o fato de que, mesmo cercado de pessoas importantes, os olhos dele a buscaram imediatamente. O choque foi mútuo. Por alguns segundos foi como se todo o barulho do ambiente tivesse se calado. Raul desviou rapidamente, retomando a conversa, mas seu olhar denunciava a perturbação. Catarina, por sua vez, sentiu o rosto queimar e baixou a cabeça, tentando desaparecer. O orgulho posto à prova. Durante o evento, Catarina circulava discretamente, limpando mesas e recolhendo copos. Mas era impossível ignorar os olhares curiosos. Algumas funcionárias cochichavam entre si e um grupo de convidados chegou a lançar olhares julgadores quando ela passou perto demais de Raul. O orgulho de Catarina pesava como uma corrente. Cada comentário, cada olhar atravessava sua pele. Eles acham que eu não deveria estar aqui, que sou inferior, pensava, mordendo os lábios para conter as lágrimas. Em determinado momento, enquanto recolhia uma taça deixada no balcão, ouviu claramente uma funcionária dizer em tom ácido: "Olha só, a faxineira está se achando parte da festa agora." Catarina respirou fundo, ignorou e seguiu. Mas por dentro, a dor era cortante. A explosão. O ponto de ruptura veio quando, sem perceber, Catarina acabou esbarrando em um dos investidores ao atravessar com o carrinho. A taça que ele segurava caiu, espatifando-se no chão. O salão inteiro pareceu congelar. "Mas que absurdo!" esbravejou o homem em inglês carregado. "Como permitem que pessoas desajeitadas circulem aqui?" Catarina tentou pedir desculpas, curvando-se para recolher os cacos, mas as mãos tremiam. Sentia todos os olhares cravados nela, queimando como fogo. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Raul se adiantou. Segurou o braço do investidor e, em tom firme, disse: "Basta, foi um acidente." "Acidente?" retrucou o homem. "Ela não deveria nem estar aqui." Raul respirou fundo, mas sua expressão endureceu. Seus olhos faiscavam de indignação. "Ela tem tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de nós," disse alto o suficiente para que todos ouvissem. O salão silenciou. Catarina, ajoelhada no chão, sentiu o coração quase parar. Raul, o CEO implacável, o homem que todos temiam, estava defendendo-a publicamente. Ele se agachou ao lado dela, ajudando-a a recolher os cacos de vidro. O gesto, tão simples, mas tão simbólico, chocou a todos. Quando terminou, levantou-se ao lado dela e disse, olhando diretamente para os presentes: "Esta é Catarina, e se alguém tiver algum problema com isso, que fale comigo." As palavras ecoaram no salão como um trovão. Catarina estava atônita, sem saber se chorava ou sorria. O beijo que quebra barreiras.
Após o evento, Raul a chamou discretamente para seu escritório. Catarina entrou com as mãos trêmulas, ainda sentindo os olhares da noite pesando sobre si. Você não deveria ter feito aquilo, disse nervosa. Agora vão falar ainda mais. Eu não ligo para o que falam, respondeu Raul firme. Ligo para o que sinto. Catarina ergueu os olhos e encontrou o olhar dele, cheio de emoção contida. Raul, eu tenho medo, confessou, a voz embargada. Há medo de perder quem eu sou. Medo de não ser suficiente. Ele se aproximou segurando suas mãos. Você já é suficiente, Catarina. Sempre foi. As lágrimas escorreram pelos olhos dela, mas desta vez não eram apenas de dor. Havia alívio, havia entrega. E então Raul a puxou para si sem pressa, apenas com a intensidade de quem não pode mais segurar o que sente. O beijo que veio foi diferente do primeiro. Não havia hesitação, não havia dúvida. Era intenso, apaixonado, arrebatador. Catarina sentiu o mundo desaparecer. Não havia uniformes, cargos ou julgamentos. Apenas os dois, finalmente entregues ao que tanto haviam tentado negar. Quando se afastaram, ofegantes, Raul encostou a testa na dela. Eu não vou deixar você ir embora da minha vida, disse quase em súplica. Catarina fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez acreditar que talvez o impossível pudesse ser real. O destino irreversível. Naquela noite, ao voltar para casa, Catarina sentia-se leve, mas ao mesmo tempo assustada. Sabia que os próximos dias seriam ainda mais difíceis, que as fofocas e julgamentos aumentariam. Mas pela primeira vez, não se importava tanto. O beijo que haviam compartilhado fora como uma promessa silenciosa de que algo maior os unia. E Raul, sozinho em sua cobertura, olhava para a cidade iluminada com um sorriso discreto nos lábios. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que tinha algo a perder e algo pelo qual lutar. Chamadas à ação no final do capítulo 7. Você acredita que o amor verdadeiro pode vencer o preconceito e o orgulho? Comente sua opinião. Se esse beijo também arrepiou você, deixe seu like para apoiar essa história. Inscreva-se e compartilhe, porque o próximo capítulo trará o desfecho emocionante dessa jornada de amor e coragem. O capítulo 7 foi desenvolvido em narrativa fluida, com mais de 500 caracteres trazendo a reviravolta. O escândalo público, a defesa corajosa de Raul e o beijo arrebatador que selou o amor entre ele e Catarina. Quer que eu siga agora para o capítulo 8, o final emocionante e muito feliz, com Catarina finalmente encontrando seu lugar ao lado de Raul? Você disse, sim. O ChatGPT disse, perfeito. Chegamos ao grande desfecho. Agora vou desenvolver o capítulo 8 em narrativa fluida, com mais de 500 caracteres, trazendo o final emocionante e muito feliz. Catarina encontra seu lugar ao lado de Raul, vencendo o orgulho, o preconceito e as barreiras sociais. Capítulo 8. O amor que transforma. Os dias seguintes ao evento foram um turbilhão. O gesto de Raul ao defendê-la diante de todos repercutiu pelos corredores da Castilho Group como um raio atravessando o céu. As fofocas, antes maldosas e discretas, agora explodiam em cada canto. Todos comentavam o que haviam visto. O CEO milionário, homem reservado e inatingível, defender publicamente uma simples faxineira. Catarina se sentia dividida. Por um lado, estava feliz como nunca. O beijo arrebatador no escritório e as palavras firmes de Raul ecoavam em sua mente como uma melodia. Por outro, sentia o peso da exposição. Cada passo pelos corredores era acompanhado de olhares curiosos, cochichos e julgamentos silenciosos. Mas, dentro dela, algo havia mudado. Pela primeira vez, não se sentia apenas a jovem humilde que precisava se esconder. Havia encontrado coragem na forma como Raul a olhara diante de todos, como se dissesse ao mundo que ela era importante. A confissão. Na segunda-feira seguinte, Raul pediu que Catarina fosse até seu escritório. Ela entrou com o coração acelerado, mas determinada a ouvir o que ele tinha a dizer. Raul estava de pé, ao lado da janela, como tantas outras vezes.
Mas havia algo diferente em sua postura. Não era o CEO austero, era apenas um homem apaixonado. Catarina, começou, a voz firme, mas com um fundo de vulnerabilidade. Eu nunca fui de abrir meu coração. Sempre vivi para os negócios, para os números, para as estratégias. Mas desde o dia em que você entrou aqui por engano, minha vida mudou. Ela baixou os olhos, emocionada. Raul, eu não sei se consigo lidar com tudo isso. As pessoas falam, me olham como se eu fosse uma intrusa. Ele se aproximou, segurando suas mãos com firmeza. Eu não ligo para o que dizem. Nunca liguei. E não vou começar agora. O que me importa é você. Se for preciso enfrentar o mundo, eu enfrento. Mas não quero que você enfrente sozinha. As lágrimas escorreram pelo rosto de Catarina. Eu tenho medo, confessou a voz trêmula. Medo de perder quem eu sou. Medo de me perder em você. Raul acariciou seu rosto com delicadeza. Você não vai se perder. Pelo contrário, você me encontrou. E eu encontrei em você tudo o que sempre procurei sem saber. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou novamente, um beijo doce, cheio de promessa. Catarina, desta vez, não resistiu. Entregou-se de corpo e alma, permitindo que o amor falasse mais alto que o medo. A decisão. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Catarina refletiu sobre tudo. Pensou em sua mãe, em sua irmãzinha, em todos os sacrifícios que havia feito até ali. Pensou em Raul, no homem que parecia ter o mundo inteiro nas mãos, mas que diante dela se despia de qualquer armadura. No silêncio da madrugada, tomou sua decisão. Não seria fácil, mas estava disposta a lutar pelo que sentia. Na manhã seguinte, entrou no prédio da Castilho Group com a cabeça erguida. Os olhares continuavam. As fofocas não haviam cessado, mas algo dentro dela estava diferente. Havia força em seu passo. Havia amor em seu coração. O pedido inesperado. Algumas semanas se passaram, e Raul não poupou esforços para mostrar a Catarina que seu sentimento era real. Levava café para ela nos intervalos, aparecia de surpresa para ajudá-la em pequenas tarefas, fazia questão de demonstrar, mesmo diante dos funcionários, que ela era importante. E então, numa tarde ensolarada, algo aconteceu. Raul a chamou para o terraço do prédio, um lugar reservado que oferecia a melhor vista da cidade. Catarina, nervosa, subiu sem imaginar o que a esperava. Quando chegou, encontrou-o de pé com um pequeno estojo nas mãos. O coração dela parou. Catarina, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Eu poderia esperar, poderia seguir os protocolos, poderia esconder o que sinto. Mas eu não quero. Você mudou minha vida. Você me ensinou a ver além do luxo, além do poder. Eu não quero viver um só dia sem você. Ele abriu o estojo, revelando um anel simples, mas elegante. Casa comigo? As lágrimas escorreram pelo rosto de Catarina, que levou a mão à boca em choque. Raul, eu... gaguejou, o coração disparado. Eu não sei se estou pronta. Ele segurou sua mão, apertando-a contra o peito. Eu não estou pedindo perfeição nem pressa. Só quero que caminhe ao meu lado. O silêncio se estendeu por alguns segundos, até que Catarina sorriu entre lágrimas e assentiu. Sim, Raul sorriu como nunca antes, puxando-a para um abraço forte e a beijando com intensidade, enquanto a cidade se estendia diante deles. O futuro, meses depois, a vida de Catarina havia mudado completamente. Continuava sendo a mesma jovem humilde, de coração puro, mas agora caminhava de mãos dadas com Raul. Sua mãe e sua irmã foram acolhidas com carinho, e a família encontrou estabilidade e paz. Na empresa, os rumores deram lugar à admiração. Aos poucos, todos perceberam que não era um capricho passageiro, mas um amor verdadeiro, que transformara até mesmo o homem mais frio. Catarina, que um dia havia entrado por engano em uma sala, agora ocupava um espaço definitivo no coração do CEO. E Raul, que sempre vivera cercado de poder, descobriu que o verdadeiro poder estava no amor simples, no olhar sincero e no toque de quem não queria nada além de estar ao seu lado. O final feliz. Na noite do casamento, enquanto dançavam sob as luzes suaves do salão, Raul sussurrou em seu ouvido:
Lembra do dia em que entrou por engano no meu escritório? Catarina riu baixinho, encostando o rosto no peito dele. Como poderia esquecer? Foi o engano mais certo da minha vida. E ali, entre sorrisos, lágrimas e promessas, selaram a certeza de que nada poderia separá-los. Porque quando o amor é verdadeiro, nem o orgulho, nem o preconceito, nem o destino são capazes de impedir.